Olá, graça e paz. Nós continuamos então aqui fazendo uma análise dessa segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2, onde nós estamos tratando aí, você que não viu os primeiros vídeos, né? Gostaria de te convidar a olhar os primeiros vídeos. Mais uma vez também te pedir aí que dê um like nesse vídeo, e, se possível, compartilhe eles para tornarem esses vídeos cada vez mais relevantes, e o propósito principal disso tudo é o reino de Deus, né? Fortalecer o reino de Deus, fortalecer a igreja do Senhor contra essas possíveis ameaças, né, que podem chegar à nossa porta mais cedo ou mais tarde com relação aos falsos mestres, os falsos profetas que podem estar mais próximo de nós do que nós imaginamos. Então, Pedro continua falando a partir do versículo 11 aí que é possível, né? Aquilo que a gente perguntou lá no início, é possível então reconhecer esses falsos mestres, esses falsos profetas? Teriam algumas indicações para nós de como eles se locomovem, de como eles se movem, de como eles se comportam. E a partir do versículo 11, então, Pedro começa a dizer o seguinte aqui para essa igreja. Vamos ler o versículo 10 também. Versículo 10, 2 Pedro, capítulo 2. Especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões, menosprezam qualquer governo, são atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores. Ao passo, versículo 11, que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízo infamante na presença do Senhor. Esses, todavia, como brutos e irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes na sua destruição, também hão de ser destruídos, recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, quais nódoas e deformidades eles se regalam mais nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco, tendo olhos cheios de adultério, insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos, e por aí vai, né? Nós lemos dos versículos 10 ao versículo 14 do capítulo 2 de 2 Pedro. Então, Pedro detalha aqui, dá uma série de características, uma série de comportamentos nos quais nós podemos olhar e perceber como agem então esses falsos profetas, esses falsos mestres, a maneira como eles lidam com a questão da autoridade, o respeito à autoridade, e isso em todas as esferas. Quando nós falamos aqui, olhamos para esse texto, não está falando apenas de autoridades políticas, governamentais, estou falando de autoridade desde a relação de pai e filho, né? É uma característica do falso profeta, o falso mestre, é justamente isso, né? Uma das características principais é esse desrespeito, né, à autoridade, qualquer tipo de autoridade, né? Hoje nós temos visto aí vários que se dizem cristãos, né? E esses falsos mestres a gente aponta aqui realmente, geralmente como liderança, pessoas que estão à frente, mas esses falsos mestres, esses falsos profetas, podem ser pessoas também se dizendo cristãs, ensinando aí, vídeos que circulam na internet, né? Aí nós temos uma série de plataformas, aqueles vídeos curtos de TikTok, por aí vai, onde pessoas querem falar acerca de Deus, mas elas não respeitam princípios básicos como o princípio de respeitar pai e mãe. Isso aí já se enquadra dentro de uma característica dos quais Pedro está falando aqui, chamando esses homens de falsos profetas, falsos mestres. Várias características aqui para nós, então, são apresentadas que podem nos ajudar a ter uma visão mais clara e de como alguns, né, deles e como identificá-los facilmente, né? Quer identificar então um falso mestre? A gente vai olhar para essas pessoas que não se submetem, essas pessoas que tentam de qualquer maneira distorcer a realidade dos fatos, distorcer
a verdade do Evangelho, elas estão voltadas geralmente para luxúrias, prazeres carnais, elas vão querer dizer que prazeres carnais, adultério, relacionamento sexual fora do casamento, né? Relacionamento sexual, pessoas do mesmo sexo, essas coisas não têm nada a ver, né? Cada vez mais nós temos visto pessoas abrindo portas para esse tipo de ensinamento, são ensinamentos incorretos, ensinamentos de falsos mestres, ensinamentos de falsos profetas, né? Toda essa questão da ideologia de gênero que tem sido lançada aí nas escolas, lançadas também e, por que não dizer, abraçados dentro de muitas igrejas já, né? Principalmente nos Estados Unidos, já é uma questão que está bem colocada. Hoje no Brasil ainda há bastante resistência, mas muita gente já abraçando isso. São ensinamentos, podemos dizer, que são ensinamentos de falsos mestres, né? Falsos profetas, né? Características aí, né? Pessoas que estão se aproximando ou aceitando bem ou se calando diante dessa inverdade que é a ideologia de gênero. Nós já podemos classificá-las como falsos mestres, falsos profetas, sim. Pessoas que distorcem a verdade, pessoas que abraçam a questão do aborto como uma questão que não tem nada a ver, que Deus não condena isso, né? Então, o falso profeta ele vai fazer justamente isso, questionar a verdade, né? Banalizar a verdade com a questão do aborto, como a questão da vida, preservação da vida e tantas outras coisas que nós temos visto se misturar aí no meio do verdadeiro evangelho, tá? Então a gente fica por aqui e a gente finaliza no próximo vídeo. Um grande abraço, mais uma vez gostaria de te pedir aí, gostou do vídeo? Curte, compartilha, vamos tornar esse canal relevante, né? Podendo, assina o canal aí, faça parte para que a gente possa estar compartilhando esses conteúdos aí que venham agregar valor aí e venha trazer crescimento para o povo de Deus. Um grande abraço, fica na paz.